E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado, na nossa segunda temporada. E hoje, nossa convidada é Giovana Siqueira, professora da FAP, professora de mim. Bem-vinda, profe. Obrigada, Marco. A gente vai falar sobre a sua profissão, sobre a preparação de elenco, uma profissão que, a verdade, eu comecei a souber agora que eu estou fazendo cinema na FAP, mas pelo conteúdo que você passa, vou falar de maneira pessoal, isso é uma das matérias que eu estou levando nesse semestre que eu gosto mais. Tem um conteúdo maravilhoso. Que bom. Gosto muito essa união da psicologia com o teatro, com esse uso de sentimentos e lembranças para poder fazer que a atuação seja mais verdadeira e real e que toque a gente, né? Uhum, sim. Professora, a gente vai fazer uma pequena resumo da sua trajetória. Giovana Siqueira é atriz, professora de direção de atores, pesquisadora e doutoranda em artes de cena pela UFRJ, a Universidade Federal de Rio de Janeiro, né? Isso. Com formação em teatro pela Célia Helena e cinema pela FAP, atua no cruzamento entre práticas artísticas e pesquisa acadêmica, sendo referência na preparação de elenco para audiovisual. Protagonizou a série de A3 na Amazon Prime, que eu preciso assistir, e integra grupos de pesquisa cênica, como o grupo de Sinove de teatro, e ministra aulas em instituições como FAP e ABC, cursos de cinema. Sua trajetória é marcada pelo aprofundamento dos métodos de atuação e pela valoração do escuta da construção coletiva no trabalho com atores. Tá ótimo? É isso, lindo, maravilhoso. Obrigada pela apresentação, Marco. Profe, me conta um pouco sobre como foi a primeira vez que a atuação chegou na tua vida e qual foi o momento que você decidiu que esse era o caminho da tua vida profissional? Nossa, eu acho que eu nunca falei outra coisa. Desde que eu tinha 3 anos, foi isso que eu comecei a falar para minha mãe, para minha família. Falei que ia ser atriz. Nunca falei outra coisa. Na verdade, eu não sei de onde eu tirei isso quando eu tinha essa idade. Sério? Não tem isso da família, em algum lado artístico? Não, ninguém, mas muito pelo contrário. Então, eu acho que, assim, o que mais me encantou primeiro foi televisão. Foram as novelas, como para a maior parte das pessoas no Brasil, né? A novela tem esse poder de encanto muito forte. Então, acho que foi por aí. Mas sempre falei que ia ser atriz. Nunca mudei de ideia até hoje. Sigo nisso. Você começou primeiro no teatro, atuando, e daí já se profissionalizou no cinema? Mais ou menos, porque, na verdade, eu fazia teatro na escola, né? Mas eu comecei a trabalhar como atriz, assim, meu primeiro pagamento foi em publicidade. Então, eu comecei a fazer comerciais. Então, aos poucos, eu fui me apaixonando pela câmera e seguindo com as aulas de teatro na escola. Mas meu primeiro pagamento foi publicidade. Foi um comercial de telefone único da Brasil Telecom. Eu acho que nem existe mais isso hoje em dia, mas foi isso. Quando você entrou no cinema da FAP, porque a gente sabe, o cinema, muitas pessoas já me perguntaram o que você estuda no cinema, é muito extenso. Como foi que você escolheu a preparação de elenco? Então, isso é interessante, porque tem a ver com esse primeiro trabalho que eu fiz com 12 para 13 anos. Que eu fui fazer essa publicidade, e quem dirigia essa publicidade é o Esmir Filho. O Esmir Filho é o diretor de Homem com H, o filme sobre o Ney Matogrosso. Nossa, preciso muito ir já. Sim, vejam, porque é maravilhoso. E o Esmir, naquela época, ele é muito jovem, recém-formado, eu acho, e ele estava dirigindo publicidade. E nesse set, eu fiquei muito encantada com a parte atrás das câmeras. Isso já me chamou a atenção. Eu falei, nossa, acho que para além de atriz, existe um mundo aqui de profissões que me encantam também. E aí o Esmir, no final da segunda diária do comercial, ele chamou minha mãe, que quando você é menor de idade, os pais acompanham no set, né? Aí ele chamou minha mãe e falou, olha, eu queria te dizer, a sua filha é atriz, a câmera gosta dela, bota ela para estudar teatro, ela tem que seguir essa carreira. Então, assim, o Esmir marcou muito minha trajetória. Eu encontrei com ele ano passado numa mostra. Nossa, que lindo! E falei essa história para ele. Eu falei, nossa, você me marcou muito. E aí eu fiquei tão feliz com isso que ele tinha dito que eu fui pesquisar a vida dele toda e vi que ele tinha feito cinema na FAP.
Aí eu falei, Nossa, marcou mesmo. Aí eu falei, nossa, tem um curso de cinema, então isso é uma faculdade, dá para estudar isso, essas áreas atrás das câmeras. E aí, enfim, quando eu tive idade, decidi que eu ia me formar tanto como atriz quanto como cineasta. E aí, dentro do cinema, aos poucos, durante a faculdade, eu fui percebendo que a união das minhas duas formações era a preparação de elenco, a direção de atores. Então, tudo que tinha a ver com ator, os meus colegas de turma empurravam para mim. Ah, a Giovana é atriz, deixa ela lidar com eles, né? Porque todo mundo tinha medo de ator. E então eu fazia a produção de elenco, fazia a preparação, dirigia os atores no set, dirigi também filmes na FAAP. E aí percebi que a preparação de elenco era a ponte entre esses dois mundos, né? Então, quando eu saí da faculdade, decidi me aprofundar, eu já comecei a perseguir essa profissão, né? Quando a gente fala de preparação de elenco, para as pessoas que não sabem, o que realiza, qual é o trabalho do preparador de elenco e qual é a sua importância aqui no Brasil? Bom, o preparador de elenco, sempre se diz, né, que é uma função muito brasileira, porque nos moldes que a gente mais faz no Brasil, é só aqui que tem. Então, um preparador de elenco como uma pessoa que foi contratada pela produção para preparar o conjunto daqueles atores, isso se faz aqui. Agora, mais recentemente, começou a ter em outros países, inclusive, recentemente fiquei sabendo que tem na China agora, Nossa. nesse formato. Mas veio aqui no Brasil, nos anos 80, né, com a Fátima Toledo, primeira preparadora de elenco. E aos poucos isso foi chegando a outros profissionais e hoje a gente tem, sei lá, mais de 80 pessoas fazendo isso, né? Mas o preparador de elenco é uma função assim que ela muda muito de acordo com o tamanho do projeto em que ele está inserido, os acordos que são feitos entre a direção e o preparador. Então, por exemplo, existem preparadores de elenco que só vão trabalhar na pré. Então, na pré-produção, eles vão ter vários encontros com os atores, vão trabalhar com aquele elenco e quando começar a filmar, o preparador entrega para a direção. E na parte de pré deve ser para que a pessoa, o ator, consiga entender o papel e criar uma afinidade com o papel que vai desenvolver, não é? Sim, exatamente. E aí existem alguns preparadores que vão também para o set de filmagem e acompanham todas as diárias. E tem também alguns preparadores que fazem, inclusive, parte do processo de seleção do elenco. Então, antes ainda daquelas pessoas estarem escolhidas, o preparador já participa. Então, depende, né, do tipo de acordo que foi feito. Mas a preparação de elenco, acho que um bom jeito de resumir a função o preparador vai colocar os atores em condição de dar aquilo que a direção está pedindo, né, as escolhas da direção. Então, ajuda o ator a estar apto a realizar aquelas escolhas criativas. Então, isso vai desde um processo de análise de texto, né, daquela dramaturgia, conversas com os atores, até exercícios para conectar esses atores com aquelas circunstâncias, com aquele universo do personagem, laboratórios, né, então acompanhar o ator quando ele tem um processo de pesquisa, que ele vai a campo, né, quando por exemplo, uma profissão ou um universo muito distante do personagem dele, ele Sim. tem que ir pesquisar isso, precisa treinar, praticar aquilo. Então, é bem amplo, né, tudo que um preparador pode alimentar os atores na pré. O êxito da profissão de preparador de elencos aqui no Brasil se deve a algum motivo em especial? Desse grande crescimento que houve nesses 40 anos? Sim, sem dúvida tem a ver com uma lacuna na formação dos cineastas, não só no Brasil, isso é no mundo, tá? Sim. Mas existem vários cursos de formação em cinema, em audiovisual, rádio e TV no Brasil. Uma uma pesquisadora chamada Adriana Santos Vasconcelos, ela fez um levantamento de todos os cursos do Brasil, técnicos e graduação, para ver quantos tinham a disciplina direção de atores, preparação de elenco, algo equivalente. E, assim, pouquíssimos cursos tinham. Quando tem, assim, um semestre ou, enfim, algo muito superficial, muito rápido. Então, é claro que você tem para os cineastas que passam por essa formação, né, dentro de uma universidade, de uma instituição de ensino, tem esse déficit, né, essa lacuna de formação que vai se refletir depois na prática dessa pessoa, né, que talvez
esse cineasta não se sinta tão confortável, tão familiarizado com o contato com os atores. E aí, muitas vezes, esse cineasta opta por chamar um preparador de elenco para fazer esse trabalho, não só na pré, como no set, talvez por uma insegurança ou por considerar que esse preparador vai conseguir chegar a lugares que ele não está instrumentalizado para chegar. Mas acho que o que é importante dizer é que não necessariamente a opção de um diretor ou uma diretora por ter um preparador de elenco na pré ou no set significa que essa pessoa não sabe dirigir. Ah, não sabe dirigir ator, tá jogando no colo de outro, tá terceirizando uma responsabilidade que deveria ser dele. Não necessariamente. Existem muitos diretores que amam trabalhar com elenco, que sabem trabalhar com atores e ainda assim, talvez por isso mesmo, tem um preparador de elenco junto, por dar a devida importância para o papel do elenco naquele projeto, né? Então, o preparador chega, nesses casos, como mais um colaborador criativo, né? Alguém que tem mais especialidade naquele assunto e que vem para somar como direção de fotografia, direção de som, direção de arte. Então, cada departamento do cinema, existem profissionais que se aprofundam mais nessa área. A direção, em tese, é alguém que domina todas as áreas, minimamente, claro. Mas talvez seja um diretor, por exemplo, que tem muito mais habilidade, muito mais gosto pela parte de contar a história visualmente e menos pela parte de direção de atores, né? E vice-versa. Então, é normal que um diretor tenha mais familiaridade com um aspecto ou outro do fazer cinematográfico, né? Muito difícil alguém que domine muito todas as áreas do cinema. O diretor tem que ver tudo, tem que ver, existe, como você sabe, como você acaba de falar, tem todas essas especialidades e é muito importante quando a gente tem as aulas com você, é muito impressionante a importância que de verdade deveríamos dar à função de preparação de elenco, porque você dá um lugar seguro para o ator, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, de como conseguir ter acesso a lembranças de uma maneira mais segura, conseguir também sair fora do papel e não ficar com... Porque muitas vezes o ator tem que saber deixar o papel que está desempenhando no momento de cena e não levar para casa, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma peça de teatro e teve uma parte que me deu uma das lembranças de sentimentos muito forte. Eu falei, imagina se eu fosse ator, porque há uma parte que parecesse que o ator, quando fica velho, ele não sei se tem Parkinson ou Alzheimer. E meu avô teve o princípio de Alzheimer. Então, se eu tivesse que desempenhar um papel que eu tenha que lembrar de algo similar, eu ficaria só jogando llanto e choro sem controle. Não, talvez seja bom usar isso na atuação, mas me afetaria para o pós. Não sei se eu conseguiria não levar para casa todas essas lembranças. Sim, sim. Professora, em que artistas o professor ou referências tiveram maior impacto na sua formação, a parte da pessoa que você falou, do diretor que você falou, para você decidir ou realizar a profissão de preparação e elenco? Sem dúvida, foi a Estrela Strauss. A Estrela é uma atriz, diretora e preparadora de elenco, uma das maiores preparadoras de elenco do Brasil. Assim, preparou obras incríveis, está agora para lançar um filme do Daniel Rezende, que tenho certeza que vai ser maravilhoso. E a Estrela, ela é uma figura que pauta muito todo o trabalho dela por essa condução ética, que era o que você estava falando. Sim. Então, ela trabalha muito a partir de uma técnica que usa a memória afetiva, mas de uma maneira muito gentil, muito humana, muito sensível, garantindo que os atores tenham autonomia de escolher os caminhos deles. Então, a Estrela, eu considero que foi minha principal formadora como atriz e agora também como preparadora, assim, me inspiro muito nela. E a gente está sempre juntas, quando a gente pode, dando aula, dando palestra, enfim. Então, procurem Estrela. Depois você traz a Estrela também. Vai ser incrível poder saber um pouco mais do conhecimento dela, tanto como ela é atriz, preparadora e diretora. E professora de atuação, né?
Ela faz aula onde? Ela tem o próprio estúdio dela, que é o Estúdio Estrela Strauss. Acho que eu vi. E ela dá aulas, assim, onde chamam, ela vai. Então, Vou lá atrás. geralmente é em São Paulo, mas também dá no Rio, enfim. Professora, dentro dos métodos que a gente já falou anteriormente, entre os Meissner, Stanislavski e Grotowski, qual você prefere desenvolver em tu trabalho e por que essa preferência por algum desses métodos? Olha, eu sou apaixonada por tudo que vem de Stanislavski, tudo que vem de Stanislavski me interessa. Para quem está assistindo, talvez não conheça, Stanislavski é um mestre russo de atuação, né, considerado o pai da atuação realista. E Stanislavski teve vários discípulos ao longo do tempo, e alguns deles são esses professores que o Marco citou. Então, a minha pesquisa vai muito nos professores norte-americanos que desenvolveram técnicas a partir das ideias de Stanislavski, né? Então, o Lee Strasberg, que é a formação da estrela, é em Lee Strasberg, então, claro que eu também pego muito disso. Sou apaixonada pelo método. E também o Meissner, adoro todos os exercícios do Meissner, adoro trabalhar a partir da técnica Meissner e, mais recentemente, a técnica Chubbuck. Ivana Chubbuck é uma preparadora de elenco que está viva, né? Então, esse pessoal, geralmente, a gente fala, são pessoas, né, que são de outro tempo. Mas a Ivana é uma preparadora atuante agora, né? Uma das principais, assim, das estrelas de Hollywood. E a Ivana tem uma técnica que parte desse universo do método do Lee Strasberg, do Sanford Meissner, e cria, claro, as contribuições próprias dela. Então, acho que são as técnicas que eu mais gosto de usar como atriz mesmo, sabe? Você pode me falar brevemente as características desses 3 métodos que você mencionou? Esse é um assunto bem longo. Resumidinho. É bem longo, tá. Como resumir isso de uma maneira que não seja leviana? Bom, mas todos partem de Stanislavski, né? Acho que o que é importante dizer é que o sistema de Stanislavski parte do princípio de que a gente tem... O ator precisa ter empatia com aquele personagem. Então, é um ator que atua em primeira pessoa aquele personagem. Ou seja, eu não vou julgar aquela figura, olhar para aquela figura de cima para baixo, ainda que seja um personagem equivocado na história, né? Um grande vilão, enfim. Então, propõe uma empatia, uma identificação entre o ator e seu papel. E essa empatia parte do meu repertório pessoal, né? De tudo aquilo que eu sou. Então, aquilo que eu sou é o que eu empresto quando eu estou em cena para o personagem, né? Então, eu me coloco naquelas circunstâncias da dramaturgia que não são minhas, que não é a minha vida, que não é o que aconteceu comigo, mas eu me coloco em situação a partir de tudo aquilo que já se passou comigo, do que eu já vi, do que eu já presenciei, de tudo aquilo que faz você, Marco, ser o Marco, eu, Giovana, ser a Giovana. Então, a gente parte de cada um de nós para fazer algo completamente diferente. Parece um pouco um paradoxo, né? Mas é isso, quanto mais um ator, em todas essas vertentes de Stanislavski, quanto mais esse ator se conhece, com uma maior gama de personagens, ele vai ser capaz de se identificar. Né? Então, são técnicas que precisam muito desse autoconhecimento do ator e que também precisam de um certo despudor de você olhar para partes... e para partes não... Assim, o que você não gostaria de mostrar, ou que você não gosta de olhar sempre. Então, as suas partes ridículas, toscas, vergonha alheia, as suas partes cruéis, erradas, politicamente incorretas, né? Então, olhar para tudo isso e colocar isso a serviço desses personagens, né? Eu gostei do que você falou, porque tem razão. Precisa um autoconhecimento, porque o que acontece? A gente somos seres humanos muito complexos e temos toda uma gama de sentimentos dentro de nós. Pode ser que eu nunca na minha vida bati em alguém ou fui violento fisicamente com alguém, mas vontade alguma vez teve. Sim. Só que teve barreiras que evitaram que eu faça isso, né?
mil e uma barreiras. Mas sempre dá essa raiva que talvez tenha a gente algum sentimento que não seja exatamente desencadeado em uma violência, Sim. mas essa vontade tem. Então, é muito importante a gente se ver também de um jeito não julgativo a nós mesmos, para poder usar esses sentimentos que a gente sempre vai ter uma mistura de todos os sentimentos. A gente tem uma mistura de todos os sentimentos que vemos interpretados nos personagens. Sim, exatamente. Eu sempre falo que, assim, ator não pode ser alecrim dourado. O que é o alecrim dourado? Ai, inveja. Nossa, que Não, coisa horrível nunca, sentir jamais. inveja. Imagina, eu não sinto inveja de ninguém. Nossa, que feio. Não, eu faço terapia, essas coisas não faço mais. Imagina, todo mundo sente inveja diariamente, sabe? Então, é esse despudor, essa franqueza de se ver como ser humano. E, claro, é um caminho, né? Um exercício constante. Mas para que a gente possa humanizar todos os personagens de uma obra, inclusive as figuras equivocadas, inclusive os personagens que têm ali uma função de antagonista ou vilão da história. Outra coisa que foi muito interessante que eu tirei de conclusão de uma aula que fiz de PDCP, não vão saber o que é PDCP, uma aula extra da faculdade, foi com o Celso, que era, acho que, expressão de corpo e fala, uma coisa assim. E no final do curso a gente tinha que falar o que a gente achou da aula, dos cursos que a gente tinha feito. No começo, a Gede queria ser algo tipo técnicas para você conseguir se desenvolver oralmente, sabe? Mas, após de todas as aulas que eu participei, tirei como conclusão uma evolução em mim, porque a gente é muito travado, cria muito barreiras, assim, medo ao ridículo, medo a ser julgado por outros, pelo olhar das outras pessoas. E dentro de lá, você tinha que dançar, tinha que se mexer, tinha que fazer movimentos que normalmente fossem ridículos. Só que foi gostoso ver que todo mundo estava nas mesmas situações, né? Então, foi muito gostoso relembrar de que quando você está na frente, todo mundo alguma vez esteve frente a um olhar das pessoas. E acho que na preparação do elenco é muito importante você identificar essas barreiras dos atores e conseguir ajudar a eles a poder quebrarem para realizar uma atuação mais veredigna, né? Sim, sim, exatamente. Não e isso que você falou sobre barreiras do ator. Todo mundo tem personagem social, e às vezes mais do que um personagem social na vida. Então, eu filha, eu professora, eu mãe, eu amiga, eu não sei o que lá. Todo mundo tem personagens sociais que custam uma energia para manter esse personagem de pé, né? E ok, precisamos ter para existir em sociedade e para várias coisas, mas o ator, né, enquanto trabalho, muitas vezes ele tem que conseguir abrir mão desse personagem para fazer coisas que o personagem do projeto está fazendo, para fazer de verdade aquilo, sabe? Para realmente se colocar naquele lugar e se permitir fazer algo que talvez na sua vida pessoal você vê como errado, como imaturo, como imoral, enfim, né? Então, essa parte de trabalhar nas barreiras do ator, isso, sem dúvida, é uma das tarefas, uma das atribuições do preparador de elenco na pré. Às vezes poderíamos confundir um pouco onde começa o trabalho do preparador de elenco e onde começaria a direção na parte do diretor com a direção de atores. Como você diferenciaria onde acabaria teu trabalho e começaria o trabalho do diretor, por exemplo? Bom, durante a pré, o preparador de elenco está ali na sala de ensaio representando a visão da direção. Então, o preparador já alinhou uma série de coisas com a direção, já teve várias conversas, análise de texto, entendeu o que é o roteiro, qual que é o olhar da direção sobre cada um dos personagens, sobre as relações ali. Então, o preparador está conduzindo um trabalho para realizar aquelas escolhas criativas. Claro que ele também contribui, dá a própria visão, mas, no fim, a visão que prevalece é a da direção. Então, o preparador vai aplicar exercícios, vai fazer leituras, vai fazer improvisação de cena, mas chega um momento quando vai assim para um levantamento da cena, como de fato ela será filmada, né? Então, já mais num processo de ensaio ali,
geralmente quando o diretor começa a fazer parte da preparação, então começa a frequentar a sala de ensaio. Idealmente, deveria ser assim. E aí a direção vai azeitar isso, entender, por exemplo, questões de intenção da cena, movimentação, enfim. Esse seria um momento assim, de uma passagem de bastão, e aí no set... idealmente, quem vai conduzir o trabalho mais de perto com os atores é o diretor, a diretora. Então, as orientações entre takes, os feedbacks vão ser da direção com o elenco. E o preparador fica quase como que um auxílio ali. Durante a gravação. Durante a gravação, sim, caso Aí haja algum problema, algum é. imprevisto, etc. E também o preparador de elenco no set é sempre uma vantagem, porque é mais uma pessoa ali com o olhar exclusivamente voltado para a atuação. Porque a direção, quando está vendo o plano ali no vídeo assist, está vendo muitas coisas, muitos elementos da mise-en-scène ao mesmo tempo. O preparador está ali só olhando a atuação. E talvez o preparador consiga sacar coisas, perceber coisas que podem passar despercebidas ali em certo momento do set, né? A diretora, o diretor pode não perceber. Então, o preparador pode notar, comentar alguma coisa, né? Preparador no set também pode conduzir e aplicar exercícios de aquecimento antes de uma cena. Mas a direção, a diferença, né, principal é isso. O diretor, ele realmente é o responsável por levantar essas cenas, orquestrar como será essa cena. Então, as intenções de cada personagem, a movimentação... dos atores no quadro em relação à decupagem, e ali no set, esses ajustes entre takes, isso para mim é função da direção. Embora às vezes aconteça do preparador fazer isso. E aí, na minha visão, quando isso acontece no set, quando quem está falando entre takes ali com o ator... É o preparador de elenco, isso significa que a direção de atores foi terceirizada. Então, que o diretor abriu mão de uma parte do trabalho dele e deu para outra pessoa. Sim. E aí, isso, assim, todos os acordos são possíveis, claro, tá tudo certo, mas é uma coisa que precisa ser reconhecida do ponto de vista dos créditos, por exemplo, e não é. E até do ponto de vista da remuneração financeira, Sim. né? Porque, nesse caso, o preparador, ele está co-dirigindo. Então, ele vai assinar como preparador de elenco, mas o que ele fez, de fato, foi uma co-direção. E aí a remuneração é diferente, o crédito é diferente, tudo é diferente, né? Então, aí sim se torna um problema, né? Então, a polêmica, assim, em relação até onde começa, até onde vai a contribuição de um preparador... na verdade... Ainda está complexo. Ainda é uma questão mesmo do mercado, da indústria. E espero que cada vez mais a gente consiga se aproximar de um reconhecimento da função pelo que ela é. Então, se é um preparador que atuou só na pré, é um tipo de crédito que vai receber. Se é um preparador que foi para o set... talvez um outro tipo de crédito, mas aí também depende do que ele fez no set, enfim. Mas ainda precisa, me parece que ainda precisa organizar melhor esses entendimentos, né? Eu acho que essa função também poderia variar dependendo do que está acontecendo durante a gravação. Porque se durante a gravação teve algum inconveniente entre os atores, ou algo que sai das mãos do diretor, e o diretor, em realidade, está vendo tanta coisa, aí vai ter que auxiliar o preparador de elenco, e eu, de diretor, se tem muito problema, falaria, ai, me ajuda, vai, que todo esse lío eu não quero estar. Então, eu acho que aí também dependesse do que está acontecendo. Sim. Sem dúvida. E essa discussão, ela está sendo feita... existe um grupo de preparadores de elenco no WhatsApp. Nossa organização não tem sindicato ainda. Não tem o sindicato, uma associação de classe. É um grupo de WhatsApp, por enquanto. Mas isso está sendo sempre discutido, né? Para que a gente possa levar essas demandas para a indústria mesmo, tentar chegar num consenso aí, entender quais são as normas, digamos assim, que vão reger essas contratações. Importante remarcar o que você falou desse passo de bastão, porque eu acho que seria muito abrupto o preparador elenco na pré já acabar, de pronto chegar o dia do set e os atores
se toparem com uma visão, porque nunca vai ser idêntico o que você vai achar das coisas, do pensamento, da estética, da intenção do ator, que o que o diretor vai passar. Sempre eu acho que tem que haver essa coordenação de uma maneira mais presencial e paulatina e não tão abrupta, Sim, né? sim. Isso deve ajudar muito de que os atores se sintam confortáveis na hora das cenas, por exemplo. Sim, sem dúvida. Professora, e além desse inconveniente que você está falando, que ainda se está desenvolvendo e colocando maiores, como se chama? Encasilhando mais as coisas, ordenando mais as coisas, tem outras coisas que ainda estão sendo, que ainda falta no reconhecimento como preparador de elenco na indústria cinematográfica aqui? Tem. Começo, que é por nome alfabético, por nome de importância. Mas acho que o principal, a discussão agora é em relação a como vai o crédito do preparador, realmente. Sim. Porque... E o salário, né? Sim. Mas o crédito, ele tem saído... lá embaixo, e assim, às vezes... Imperceptível, praticamente. Imperceptível, e geralmente dentro do departamento de elenco, que é onde vão todas as funções relacionadas à seleção do elenco, né, ao casting. Sim. Então, o diretor de elenco, que é o antigo produtor de elenco, né, que agora mudou o nome, os assistentes de produção de elenco, enfim, de pesquisa de figuração, tudo isso vai junto no departamento de elenco, junto com o preparador. E, a meu ver, a maior parte dos preparadores pensa que o preparador de elenco deveria ir junto no setor de direção. Sim. Então, inclusive, deveria estar nas cartelas iniciais, como é feito em alguns filmes. Por exemplo, Ainda Estou Aqui, Amanda Gabriel, preparadora de elenco, tá ali com o nome em destaque nas cartelas iniciais, assim, não tá só ali no final, sabe quando rola? Sim. No final, no fundo preto, que ninguém vê, todo mundo sai da sala. E passa rapidinho, aumenta os segundos que passa. Fica meio que escondido lá. Então, essa questão da posição dos créditos e a qual departamento pertence é um debate. E, em geral, os preparadores estão tentando sempre colocar em contrato essa posição dos créditos, mas ainda encontra dificuldades, porque tem uma série de burocracias em relação aos streamings, por exemplo, os players estrangeiros, eles já têm bem encaixotado onde tudo. Tem que estar cada coisa. Mas isso é o principal, reconhecer como parte da direção e como um profissional que dá tanta contribuição criativa, que é tão determinante para o sucesso daquele projeto, que, assim, não pode desaparecer no meio... Atuação, professora. Se a atuação não está sendo realista, não está sendo positiva, é a diferença de um filme ruim a um bom. Sim. É muito marcante. Sim. Assim, com todo respeito aos contadores, mas às vezes o preparador de elenco vai depois de contador, sabe, nos créditos. Então, assim, uma função artística, criativa tão importante, talvez merecesse estar um pouco antes, assim, de acerto de contas no final, não sei. Mas isso também é a minha ignorância do setor de prestação de contas, claro que é muito importante. Agora que você está falando dos streaming internacionais, considerando que preparador de elenco é algo brasileiro, quando é Netflix, quando é Prime Video e algo internacional, o que acontece aí com a preparação de elenco? Geralmente, os atores... Cada um tem um acting coach, né? Um coach de atuação particular, um professor, um preparador particular, que auxilia esse ator em diversos trabalhos. Então, esse ator contrata esse profissional com o qual ele já é acostumado a trabalhar, que ele já tem uma afinidade artística, criativa, e essa pessoa faz essa função para aquele ator, individualmente, né? Então, em geral, não tem uma figura que seja contratada pelo projeto para fazer trabalhos com todos os atores daquele elenco, né? Sim. Por isso que essa é a diferença, né? Então, no Brasil, o preparador, ele faz parte da produção e vai trabalhar com todos os atores, ou assim, com o elenco principal, pelo menos, com aquele conjunto, desenvolvendo as relações do filme, etc. Agora, no Brasil, também existem atores que contratam um preparador particular, um coach de atuação particular, além do preparador de elenco que foi oferecido pela produção, né? E aí não pode ter choques de pensamentos e modo de direcionar,
Porque você já nos ensinou de que existem vários tipos de metodologias e de caminhos de preparar um ator. Sim. E se encontram aí? Então sempre perguntam isso, mas o que eu vejo, assim, colegas falando que já trabalharam nesse formato, é que, em geral, vem para somar, sabe? Essa pessoa vai ajudar mais. Porque, assim, principalmente quando você tem um projeto, uma obra grande, sei lá, uma série, por exemplo, são tantos núcleos, tantos personagens, que você acaba não tendo muito tempo, o tempo ideal para cada ator. Claro. Então, se aquele ator ainda tem um auxílio por fora, né, uma pessoa que ajuda ele a pensar as cenas do roteiro, a refletir sobre o personagem, a pesquisar mais referências, enfim, isso é uma ajuda, vem para somar. Então, acho que a tendência é isso ser positivo e não ser um choque, assim. Pensando também que se um ator tem o seu próprio preparador de elenco, ou praticamente ele sirve de psicólogo, né? Já sabe quais são os gatilhos, já sabe que memórias afetivas são mais difíceis de ele tomar acesso. Já sabe como aquela pessoa gosta de trabalhar. Porque senão você teria que ser Deus e melhor ser psicólogo. Sim, sem dúvida, tem esse ganho, não né? Essa pessoa já tem uma intimidade, uma confiança também, que é muito importante. Quais ferramentas você utiliza para despertar uma escuta real entre atores? Olha, o cara da escuta é o Meisner, né? Um desses professores americanos que desenvolveram uma técnica a partir de Stanislavski. Então, o Meisner, o foco do trabalho dele é a relação entre os atores, aquele jogo, o estar presente aqui e agora, né? Então, isso é uma das maiores dificuldades para preparar e dirigir atores. A escuta é muito difícil, porque você vai fazer algo várias vezes, sempre tendo que dar a ilusão de que é a primeira vez. Sim. Então, a gente vai fazer a mesma conversa, várias vezes no ensaio, depois várias vezes no set, né? Vários takes daquilo. E precisa sempre ter um frescor de que é a primeira vez, né? Take 256, mas tem que ser como se fosse o primeiro. Como se fosse a primeira vez. Você não pode deixar aquilo cristalizar, engessar, porque senão fica aquele texto mecânico, né? Que soa como uma musiquinha decorada. Isso dá para perceber. Então, trabalhar a escuta parte de muitas coisas, mas assim, o que eu vejo que é o principal é fazer o ator perceber quando ele não está escutando. Então, assim, o ator fez ali um take ou fez um ensaio, dá para perceber quando ele não escutou o que o colega disse e ele só reproduziu o jeito que ele achou que é legal de dizer aquela fala, ou que foi legal no take anterior, ou que foi legal no ensaio. Que foi exatamente o que aconteceu na última aula que a gente fez, que nosso companheiro de aula estava tão centrado na própria atuação e que ele tinha feito uma atuação legal no take passado, ele só quis aumentar um take atual, mas não reagiu ao que tinha acontecido aqui agora, sim. Então, às vezes, fazer o ator perceber isso e pedir, falar assim para ele, olha, tudo bem que foi legal o take anterior, ou tudo bem que foi legal no ensaio semana passada, mas abra mão disso. Assim, vamos com o que tem para hoje, com o que está acontecendo agora. Se a gente tentar reproduzir o que foi, vai ficar ruim. Se a gente abrir mão disso e for com compromisso de eu realmente vou escutar o meu colega aqui agora, e escutar não é só o ouvido, né? Assim, escutar o seu comportamento, a sua respiração, o seu olhar, seu corpo, tudo. Se eu for com esse compromisso e me deixar surpreender por isso e reagir a isso agora, algo novo pode surgir. Se não, estamos condenados a ficar fazendo uma cena morta. Assim, a gente está reproduzindo algo que já foi, que não tem como voltar. Então, é um compromisso com o aqui e agora, é abrir mão do controle. E isso é muito difícil. Eu, por exemplo, sou super controladora, eu quero muito acertar quando eu estou em cena como atriz. Então, é muito difícil abrir mão de, eu já sei como fazer a cena, eu já sei como vai ficar bom. Mas é isso, é abrir mão do controle. Professora, uma curiosidade, mas você sendo atriz e preparadora de elenco, quando você está em uma obra como atriz e vem outra preparadora de elenco, como você consegue, nossa, tá fazendo errado? Não, super assim, nas minhas experiências, eu amei os preparadores com quem eu trabalhei, sempre amei. Em geral, a minha dificuldade é em relação à direção,
Porque no set, mesmo quando eu tô como atriz, eu fico muito atenta a coisas que eu não deveria estar pensando como atriz, sabe? Porque eu fico observando as outras funções da equipe, você, principalmente a além direção. de atriz, preparadora de elenco e todavia você se formou em cinema, você tem um conhecimento amplo. E aí isso às vezes é uma coisa que me atrapalha, sabe? É difícil você não ficar se dirigindo em cena, sabe? Não ficar se vendo de fora. Então, isso é uma dificuldade mesmo. E aí, às vezes, com direção, que você falou de, olhar pra pessoa e falar, tá fazendo tudo errado, né? Não é assim que tá fazendo tudo errado, né? O que é certo e o que é errado. Ai, gente, eu tivesse esse problema. Mas assim, o que eu tive de problema foi assim, de falar, putz, essa pessoa não sabe dirigir ator. O que essa pessoa tá fazendo não está ajudando, nem a mim, nem aos colegas, sabe? E você aí só ignora. E segue o baile, claro, quando você tá como atriz, tá como atriz. E no máximo, às vezes eu peço ajuda, eu falo, posso... Porque geralmente são coisas relacionadas a um ambiente de set que não é seguro, que não tá propício pro trabalho dos atores. Então, em que as pessoas estão sendo ríspidas, estão gritando, estão muito aceleradas, em que, assim, é tipo, chora aí, go, e isso não existe, né? Então, assim... Como se fosse um robô, né? Como se fosse, exatamente, como se tivesse botão, e ator não tem botão. Então, às vezes, o que dá pra fazer é falar, posso ter um minutinho aqui? Preciso de 1 minuto. Aí, geralmente falam, 1 minuto mesmo, então, hein? É 1 minuto contado. E é isso. E aí você tem que se virar nesse tempo. Mas isso é e aí eu sempre noto essas coisas, e também como eu sou professora, eu fico falando, nossa, eu preciso dizer isso pros meus alunos, o que não fazer, sabe? Então, isso é comum, isso acontece. Como identificar que uma atuação está sendo cristalizada e está sendo muito, sei lá, muito fria, não transmite? Uhum. Atuação é bem subjetivo, né? Assim, como... É arte, então os critérios, assim, varia muito. Eu posso olhar para uma atuação e me emocionar, me mover muito por ela, e você olhar e falar, nossa, que horrível, é um robô falando. É normal, isso acontece, as pessoas divergirem muito. Mas, para mim, me soa cristalizado, me soa sem vida, é quase como se, assim, você ouve e parece algo que deu play, assim, sabe? Sim. Algo que não está acontecendo aqui agora. Que é só o ator tá reproduzindo uma musiquinha que alguém deu pra ele, ou que ele tá imitando de como ele fez antes, ou de como ele acha que é legal fazer. E aí aquilo fica esvaziado de vida, sabe? Mas é muito subjetivo. É difícil colocar em palavras como é que se vê isso. Mas mais pra se sentir, né? Então, o que eu costumo dizer é assim... a gente, em geral, a gente percebe quando alguém... Por exemplo, se você me conta uma notícia e eu fico... Ai, Marco, que legal, nanana. A gente consegue perceber quando alguém tá feliz de verdade pela notícia ou quando alguém tá performando aquilo, né? É verdade. Então, a gente, em geral, a gente tem um pouco esse radar, né? De quando alguém tá mentindo, não tá dizendo aquilo de verdade. Claro que o ator tá sempre... aquilo é uma mentira, né? É uma encenação sempre. Mas a gente vai fazer verdadeiramente... Enganar nossos sentidos para acreditar que a gente está fazendo a verdade. Da ficção, sim, exatamente. Como você ajuda um ator a acessar emoções difíceis sem que isso machuque, especialmente quando estamos falando de atores menos experientes? Esse também é um assunto longo, mas o principal... Estou juntando aqui as aulas magnas de 1h30 da professora em uma pergunta. Mas, bom, são muitos caminhos disponíveis, né? Então, primeira coisa é entender qual é a formação desse ator, ou se não é nenhuma formação, é alguém que não estudou ainda, um ator não profissional, né? Se ele já tem alguma formação específica, aí, ok, já sei com quais técnicas ele está familiarizado, isso facilita já de ir por algumas propostas, né? Então, se é alguém que é familiarizado com método, né, method acting, do Lee Strasberg, ou alguém que, por exemplo, conhece a técnica da Ivana Chubbuck, é possível trabalhar com as substituições, ou personalização, também é um outro nome possível. Personalizar ou substituir é basicamente encontrar com o ator uma experiência análoga da vida pessoal dele, né, do repertório dele, análoga à situação que o personagem vive, né? Então,
é análogo, então não é igual. Então você não precisa ter passado por coisas parecidas com o que o personagem passa para você poder fazê-lo bem dentro dessa lógica, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Então, digamos que eu vou fazer uma personagem que é um longa sobre uma mulher que quer ser mãe. E o maior sonho dela é esse, o propósito de vida dela é esse, e é uma pessoa que está tendo dificuldade. Então, durante o filme, ela vai fazer inseminação artificial, ela vai se endividar para conseguir fazer isso, vai ter cenas dela pedindo dinheiro para amigo, para familiar, aí não dá certo, aí decide fazer mais uma, até que no final ela vai se tornar mãe. Como que eu vou fazer essa personagem se, digamos que eu sou uma atriz que nunca pensou ser mãe, tem não quer ter horror filho. a ideia de ser mãe, assim, que a pior notícia que eu poderia receber é que eu fiquei grávida acidentalmente, digamos. Então, como que eu me identifico com essa mulher, por exemplo, na cena em que ela recebe a carta do laboratório dizendo, não, nenhum embrião foi viável, né? O que eu tenho que me perguntar é, que carta é essa para mim? Sim. Então, a natureza daquela situação para a personagem. Então, que carta é essa que faria com que eu me sentisse um fracasso, insuficiente, que eu sentisse, nossa, todas as portas estão fechadas para mim, eu não sou merecedora disso que eu quero, sabe? O que é isso para mim, Giovana? E para mim vai ser uma coisa, para outra atriz vai ser outra, e assim por diante. Ou lá no final do filme, né, quando ela conseguir ser mãe e receber essa notícia... Que notícia tão boa vai gerar essa Exato. emoção que seria equivalente. Que notícia é essa que eu recebi no passado ou que eu poderia receber hoje que faria com que eu falasse, nossa, agora eu sou completa, agora eu vou ser feliz, sabe? Agora eu posso respirar. Então, é isso, encontrar com um ator essa situação análoga. Claro que se a situação que o personagem vive for muito delicada, se for um tema que é um gatilho, por exemplo, sim, situações de violência doméstica, transfobia, não sei, temas muito difíceis para um ator, aí existe todo um preparo antes para que aquela pessoa não se sinta pressionada a entrar em contato com um material pessoal que ela talvez não esteja pronta para lidar. Né? Ela não quer colocar aquilo a serviço do trabalho dela, que é direito de todos os atores, claro. Então, isso passa por uma conversa. Essa conversa tem que ser antes de ser escolhida para o papel? Não foi na preparação. Se acontece que se teve alguma acontecimento similar ao que ele vai viver ou reviver na obra, como você faz para ajudar a talvez não acessar a esse sentimento, mas substituir por outro que não cause esse gatilho? Porque sim, deve ser muito difícil. Sim, Na minha visão, e eu vejo algumas produções que partem desse princípio, se é um tema muito delicado, já na produção de elenco, o ator, a atriz vai saber qual é o tema que está sendo abordado naquele universo, como o personagem dele se relaciona a esse tema, e ele pode, inclusive, falar, olha, não estou preparado, não estou bem para lidar com esse tema hoje na minha vida, esse papel não é para mim, assim, não vai me fazer bem, por exemplo, né? E porque, de repente, é um tema sensível, um gatilho para aquela pessoa que ela não quer enfrentar nesse momento. Agora, se o ator topa, fala, não, vou fazer parte desse projeto, mesmo sendo um tema difícil para mim. Aí, na preparação, a gente vai conversar, vai entender o quanto ele quiser abrir, né? Claro que ele também não é obrigado a abrir nada, a compartilhar nada. Às vezes, a gente nem fica sabendo que o tema é um tema sensível para aquele ator, porque ele não quer compartilhar. Mas se ele compartilhar, aí a gente vai entender como, de certa forma, usar esse trabalho, esse projeto, como uma forma de limpar essa questão também, né? De, assim, atravessar essa questão, essa catarse no trabalho, como cura, né? Então, isso é uma finalidade do teatro, né? Realizar a catarse do público que estava enxergando a peça. Então, sem dúvida, essas técnicas que trabalham com material pessoal, o objetivo delas não é esse, não é ser uma terapia, mas eu considero um efeito colateral positivo, sabe? Um bônus que acontece, é inegável que existe uma cura pessoal. Mas o ator pode ser que fale, não, eu não vou... Eu tenho esse tema que eu vou enfrentar como personagem, eu tenho ele muito próximo na minha vida, mas eu não quero colocar isso a serviço do papel. E ok, a gente não vai fazer nenhum exercício que provoque muito essas associações para ele. Talvez ele consiga escapar disso e fazer bem o papel, mas o que eu
a minha visão é que, assim, a memória afetiva, ela se impõe. Sim. Mesmo quando a gente tenta fugir Acho que dela. você me falou, ninguém pode escapar de si mesmo, né? Exatamente. Quem diz isso é Stanislavski. Ele fala, não se pode fugir de si mesmo. Atue sempre como em sua própria pessoa, ele fala. Mas é isso. Então, às vezes, conscientemente, a gente nem sabe que aquele tema pega pra gente. Mas quando a gente se conecta com as circunstâncias da cena, vem algo que pega a gente de surpresa. Então, na minha visão, sempre é melhor falar, olha, eu tenho algo muito próximo desse universo, vamos encarar de frente, vamos colocar isso a serviço do trabalho, porque aí a gente vai com consciência, a gente decidiu ir por esse caminho, vamos com consciência, já está mais com preparado cuidado. para também enfrentá-lo. Porque aí a gente também já trabalha isso na pré, então no set de filmagem isso já está mais sedimentado, num lugar mais seguro para esse ator. Porque se você evita isso na pré e vai para o set, faz uma cena, e essa conexão acontece durante a cena no set, aí é um perigo. Porque o set é um ambiente hostil, em que não existe tempo para acolhimento. Então, aquela pessoa pode ser pega de surpresa, assim, é quase como uma puxada de tapete embaixo dela. Ela vai ficar sem chão, né? E tendo que tocar ali o barco do set. Então, o ideal é, assim, se temos essas afinidades em temas delicados, já olhar isso de frente, trabalhar na pré e não deixar isso vir à tona sem querer, digamos, em cena, no set, que não é um ambiente para isso. E o que acontece se o ator no set, depois de toda essa preparação, tem o gatilho de uma maneira já descontrolável, termina a cena, mas continua nessa carga de emoções? Como você pode ajudar a ele a calmar e fazer a próxima cena que está rindo, por exemplo? Sim. Isso é muito legal. Eu tenho aprendido cada vez mais, tenho tentado trabalhar com estratégias de saída. Então, eu acho importante que tanto um preparador quanto um diretor conheça estratégias para oferecer para o ator, que pode ser que ele tope fazer, pode ser que ele não queira, ele fale, não, tá tudo bem, eu vou só dar uma chorada aqui, tá tudo certo. Me dá uma horinha, mais ou menos, vou... 2 tequilas e vai passar. Exato. E se ele quiser, a gente tem aquilo à disposição. Então, são exercícios rápidos que são feitos para justamente tirar o ator desse estado muito, muito alterado, muito movido por uma cena difícil, né? E isso pode acontecer com o ator, mesmo se ele não tiver nada a ver, assim, com aquele papel, com aquele tema, mesmo se a princípio não era um tema espinhoso para ele, né? Ele pode sair de uma cena abalado, então a gente precisa dar esses exercícios de saída. Sim. E são exercícios que vêm, por exemplo, da psicologia mesmo. Exercícios para, por exemplo, conter uma crise de ansiedade, de pânico. Então, exercícios de respiração, exercícios de concentração, enfim. E que tendem a funcionar rapidamente. Mas eu acho que o mais útil é ouvir essa pessoa, conversar com ela. Então, a elaboração, depois que o ator sai de um exercício ou de uma cena, o falar sobre e ter alguém escutando e interessado e falando, me conta, como foi para você? Isso é o que mais funciona. Às vezes a pessoa só precisa do tempo, assim, de dar uma choradinha, falar, respirar e se sentir acolhido, se sentir amparado, acho que faz alguém muita tá junto com diferença ele. isso. Sentindo que tem alguém junto, olhando por ele. É isso. Esse suporte, esse amparo é o que mais resolve, eu acho. O que você faz quando o ator ou a atriz não acredita ou não se sente identificado com o personagem que precisa interpretar? O melhor caminho, assim, é que depende. Às vezes o não acredita é porque é algo que acontece muito, né? Às vezes o roteiro não tá bem azeitado, realmente tem algo, assim, que não tá encaixando, assim, que tá fora de uma lógica humana. Isso às vezes acontece, né? Aí a gente vai ter que encontrar assim, às vezes criar circunstâncias que justifiquem a lógica daquele personagem para aquilo fazer sentido pro ator. Tipo, ok, isso eu consigo entender. Preciso ter uma lógica aqui, agora faz sentido para mim. Às vezes é só isso. Então, criar circunstâncias para além do que está ali no roteiro, para aquilo ficar mais lógico. Agora, se é algo do tipo dele não conseguir se identificar, o melhor é encontrar uma situação análoga. E sempre tem. Você tem situações análogas com qualquer tipo de história, mesmo com os personagens mais extremos da dramaturgia, sempre tem. Uma forma de você se colocar na perspectiva desse personagem
e entender o lado dele. Por mais que, assim, é isso, na minha vida real eu nunca faria isso, esses não são meus valores, eu não concordo, mas você consegue entender aquela lógica, principalmente a partir de situações análogas suas. Eu acho que é a melhor forma. E claro, aí existem vários exercícios que também promovem essa aproximação. De uma maneira, inclusive, a partir do físico, às vezes, né? Enfim. Apesar da preferência que você tem por algum método, acho que você consegue manejar, utilizar todos, né? Porque se você tem que preparar uma atriz que já vem enquadrada com um tipo de método, como você lida se não vai muito com o que você gosta, por exemplo? Uhum. Tudo é uma palavra forte, né, Marco? Assim, acho que de tudo que existe não, mas por exemplo... em fio, não, ninguém sabe tudo, 5%, né? Sei lá, é um universo muito grande, né? De técnicas de atuação pelo mundo. Mas, enfim, dentro de um contexto de atuação realista, naturalista, enfim, para cinema, para audiovisual, eu tento conhecer o máximo de todas as técnicas disponíveis para conseguir me adaptar com o que aquela pessoa gosta mais de trabalhar, porque existem caminhos que utilizam mais do repertório pessoal, existem caminhos que utilizam menos ou que não utilizam nada, e aí a gente vai só realmente para o estudo do texto, né, as circunstâncias da dramaturgia. Então, qual é o objetivo do meu personagem, quais são as ações dele, quais são as motivações, enfim. Aí a gente vai por esse caminho, que é o caminho mais universal, assim, que é realmente de entendimento de dramaturgia. Isso, basicamente, todos os atores vão se sentir à vontade com isso. E aí, os outros exercícios, acho que o melhor é você sempre oferecer. Assim, olha, eu conheço isso, eu tenho isso para muito libriano isso, eu tenho essa, se você essas quiser. são as minhas ferramentas. Se você sentir que faz sentido para você, quiser dar uma chance, experimentar, vamos juntos. E sempre avisando que se o ator, no meio do caminho, não gostar, falar, putz, achei que ia ser legal, não tá sendo, que ele pode parar a qualquer momento, sem justificar, sem pedir autorização para isso, né? Então, são aqueles acordos... eu precisaria muito terapia para ser preparador de elenco. Não, Marco, como assim? Vai fazer porque sim, porque eu sei que vai se dar mal. Não, são esses acordos de consentimento, sim, né? Então, é sempre um convite para o ator. Então, geralmente as pessoas topam embarcar em algo que elas têm pé atrás ou que elas não conhecem, sim, quando é esse convite, quando não é algo imposto, tipo, não, vai ter que fazer sim, é pro seu bem, é o melhor, você tem que aceitar. Não, eu conheço isso, estudo isso, eu tenho isso a oferecer. Vai ser muito legal tentar. Se você topar, vamos experimentar? Sim. E você pode desistir a qualquer momento e falar, não, não é pra mim. Isso tende a fazer as pessoas decidirem embarcar no que você está propondo, que seja um convite. E para além disso, muitas vezes você tem um ator já tem um conjunto de ferramentas que ele gosta de fazer dessa forma, às vezes o que você vai dar para ele, o que você vai alimentá-lo com referências e com um olhar. Então, às vezes, um ator profissional com realmente muito domínio do ofício dele, ele já vai saber, ele vai chegar sabendo fazer, sabe? Ele vai estar pronto, de certa maneira. E aí, o que resta é a gente ser um olhar de fora, uma troca. Então, eu vou olhar o que o Marco está fazendo e vou dar insights a respeito disso. Vou falar, olha, eu vejo isso no seu trabalho, eu vejo tal coisa, eu tenho essa leitura, essa era a leitura que você queria dar, eu tô lendo tal coisa. Então, é quase como se servisse como um olhar ali, sim, um amparo, e mais uma fonte de referências. Já aconteceu de que você teve que preparar algum ator que é muito experiente e você é jovem, Giovanna. Você tinha tipo, nossa, será que vai me obedecer, vai seguir meus conselhos? Ou você se sentiu que não te acolheu muito bem esse ator, e como você conseguiu abordar e falar, não, eu sei e tô te aconselhando, tô dando uma outra visão, sei lá. Sim, isso é sempre uma situação delicada. Eu acho que atores de uma geração bem mais velha, né, eles têm uma resistência também a alguns métodos, algumas coisas. Então, é aquilo que eu falei, você tem que ir pelo caminho do convite, de falar, olha, eu estudo muito isso, eu acho que vai ser muito legal, que vai te ajudar. Você topa experimentar? Se for um convite, tende a ser mais fácil.
E é isso, tem resistência, não só por uma questão de idade, mas eu acho que às vezes tem até coisas do tipo machismo mesmo, enfim, isso eu já senti de atores homens bem mais velhos, realmente de outra geração. Mas aos poucos, você vai devagarinho ali que você vai se provando, sabe? Então, também me colocar num lugar de humildade, porque é isso, um ator muito mais velho, com muito mais trajetória, ele sabe muito mais do que eu sobre muitas coisas. Então, eu sempre, nesse tipo de situação, eu sempre entro como aprendiz também. Então, falar, olha, eu quero muito aprender com você, espero que eu também possa te ajudar um pouco. Você sabe? quebra essa barreira, eu te dê uma Fazendo colaboração. isso, você quebra essa barreira também de, vai vir a novinha ou novinho me dirigir algo que eu já fiz por muitos anos. Sim, sim. Mas isso realmente, eu vejo que acontece com alunos diretores que já estão dirigindo profissionalmente, quando dirigem atores com muito nome, com uma trajetória muito grande, eles têm uma resistência, quase assim, eu vou me dirigir sozinho aqui. Isso existe, claro. Mas é isso, você tem que ir, o que eu falo, se você fizer uma lição de casa bem feita, e a lição de casa na preparação de elenco e na direção de atores é análise de texto, estudo aprofundado da dramaturgia, se você faz essa lição de casa bem feita, sempre que você for questionado ou que você quiser propor algo novo, você vai conseguir se provar. Falar sabe? com Assim, convicção, né? Então, assim, eu estou embasada nisso que eu estou falando. E é isso, eu acho que sempre se colocar numa posição de aprendizagem. Mas mesmo com atores mais novos, o que essas pessoas têm, eu não tenho. O que você, Marco, sabe, eu não sei. Então, é sempre um aprendizado. Eu, por exemplo, eu estou sempre fazendo curso de atuação, curso de direção de atores. Às vezes eu encontro com um aluno e falam, professora, mas você é aqui? Eu falo, claro, professora é quem tem que estudar mais, sabe? Então, se eu me proponho a estar nessa posição de reger atores e também na posição de ensinar pessoas, eu tenho que estar sempre me renovando, né? Aprendendo coisas novas e me questionando, falando, nossa, será que isso que eu sei e que eu tenho feito é isso mesmo? Ou dava para ser melhor? Ou dá para ser diferente? Então, eu acho que isso é o segredo do sucesso, assim, você se colocar nessa posição de abertura, de aprender de todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Eu não assisto muito novela, confessando que me indicaram uma novela faz pouco e eu estou assistindo e eu estou adorando, que se chama Verdades Secretas. Estou na primeira temporada. É a sua cara, Marco. Não, por quê? Não, glamour, mundo da moda. Não sei, mas eu estou ficando apaixonado. Mas teve tantas coisas falando sobre a novela que está sendo gravada, que um remix vale tudo. O remake, E remake. E teve uns conflitos entre os protagonistas. Como você lidaria com tanto conflito entre eles quando tem que contracenar, por exemplo? Olha, numa produção grande como uma novela, isso nem passa pelo preparador. Existem profissionais só para mediação de conflitos. Sim. Que aí é entre atores e também entre... advogados. Não, mas assim, conflitos também, assim, o figurino com a direção, fulano com, assim, pessoas da técnica, né? Sim. Então, existe essa função no audiovisual, o mediador de conflitos. Claro que, geralmente, essa figura vai estar em grandes orçamentos, Isso eu iria né? falar. Mas... se fosse algo mais pequeno. TCC da então, FAP. geralmente tem um compliance, tudo, e essa questão vai para essa esfera. Então, são profissionais capacitados, assim, pessoas que trabalham com recursos humanos, enfim. Vai por aí a mediação de conflito. O que um preparador faria é, de certa forma, ajudar os atores a não deixarem que isso interferisse nas cenas, assim, atrapalhasse o trabalho concreto ali no dia a dia. Então, às vezes o preparador vai ter que adaptar exercícios, vai ter que mudar estratégias para contornar ali um desconforto entre os atores. Só isso que o pensando preparador no vai fazer. castigo da mamãe, se abracem os dois e agora fiquem aí sentados abraçados meia hora. Sim. Se fosse um projeto bem independente, pequeno mesmo, que não tem ninguém com essa função de mediação de conflito, RH, compliance, etc., não tem um coordenador de intimidade também, que é alguém que poderia agir, por exemplo, nessa situação que parece ser da Bela Campos e do Cauã Raymond. Se fosse muito pequena a produção, talvez a preparação e a direção
pudessem intervir. E aí eu acho que é a partir de conversa mesmo. Entender, assim, onde foi, qual foi o ponto aqui da curva que deu errado, vamos voltar nesse ponto e mudar o caminho, né? Entender, foi um erro de comunicação, não foi, como a gente pode ajudar, como vocês querem fazer a partir de agora. Entender quais são as necessidades dessas pessoas, entender o que aconteceu. Até porque se houve algum abuso, num sentido realmente de uma conotação criminosa, talvez a gente vai ter que tomar uma decisão de abrir mão de um ator, né? De mandar um ator embora. E aí depende em que ponto... Porque aí já a culpa chega um pouco para a produção também. Exato, exato. Então aí depende em que ponto a gente tá. A gente tá na pré, a gente já tá terminando de filmar, então às vezes não é possível substituir a pessoa, mas então vamos eliminar, mudar o roteiro, tirar ela das últimas cenas que ela teria para gravar. Enfim, cada caso vai ser um caso. Mas, sem dúvida, numa produção pequena e independente, essa responsabilidade é do produtor, acima de tudo, né? Que é o responsável. É legal, ali, né? Exato. Mas a direção e a preparação, por terem esse contato íntimo, assim, serem, digamos, esse ponto de amparo dos atores, eu acho que faz parte sentar e conversar com eles, sim. No particular, talvez até conjuntamente, para entender o que está acontecendo e até para poder levar esse depoimento para a produção e tomar decisões difíceis. Mediador de conflito tem que ter para toda a equipe, porque cinema é um trabalho grupal, gente, difícil. Todo mundo se dar bem. E, em realidade, isso pode refletir muito na obra final. Então, sim, mas sem dúvida, sem dúvida. Professora, você já enfrentou algum conflito criativo com algum diretor? Ou se você, como preparador de elenco, que você participa do set, se você vê alguma atitude do diretor antiética ou alguma abordagem errada, como você reage aí? Assim, criativa, eu acho que menos. Mais como atriz, né? É aquilo que eu falei, o que eu mais vejo, que me incomoda e que, de certa forma, é um conflito, é da forma como conduz no set. De não ser um ambiente seguro, de fazer coisas que eu falo, meu Deus, isso te atrapalha, sabe? Você tá prejudicando os atores, prejudicar os atores é prejudicar você mesmo, é prejudicar o set como um todo. Porque a cena não vai ficar boa, porque a gente vai ter que repetir, porque vai demorar mais tempo. Você vai se estressar, a Dê vai ficar irritado. Exatamente. Então, essas condutas eu acho que é o que mais entra em conflito com aquilo que eu penso, que eu acredito e que eu gostaria que tivesse sendo feito. É mais isso, assim. E aí, sempre que eu posso, eu geralmente falo com os atores. Digamos, quase como ajudar eles a se defenderem do que eles vão encontrar. Sim. Então, por exemplo, como contar história sem não citar muitas coisas que deem a entender qual é o projeto. Mas tinha um diretor que ele tinha muito... ele não tinha nenhuma delicadeza em cenas de alta carga dramática, assim, para os atores. Ele ficava fazendo piada. E isso tirava totalmente os atores da concentração daquele estado que eles estavam construindo, né? Que era algo muito sensível, muito delicado. Exato. E é isso, a emoção... Imagina, tem que chorar e vai com uma piada, não dá? É um cristal muito frágil ali, né? Então, eu não tinha, assim, a liberdade naquele projeto de falar muito com o diretor, falar, olha, para de fazer isso. Até falei, assim, no espírito de brincadeira, falei, você tá sacaneando a gente, né? Como que eu vou fazer a cena depois disso? Eu tentava levar, assim, na brincadeira. Mas o que eu fiz foi, eu olhei pro roteiro, eu falei, bom, quais são os atores que têm cenas desafiadoras aqui e que isso vai acontecer com eles. Quando for a vez deles, eles vão enfrentar esse set do diretor fazendo um monte de piada antes deles fazerem uma cena muito emocional. Aí eu avisei isso pra eles antes. Eu falei, olha, você vai encontrar essa dificuldade. Se blinde disso antes. Vá com já sabendo disso, para não ser um susto. E aí depois me agradeceram, falaram, nossa, que bom que você avisou. Se eu tivesse ido pro set aquele dia fazer aquela cena e tivesse sido pego de surpresa por isso, eu teria ficado muito mais abalado. E eu não ia conseguir sair disso. Como eu já estava preparada, já sabia que ia ser um ambiente adverso, eu já me protegi disso, já me isolei, eu já tomei o tempo de ir pro set antes e ficar quieto lá. Enfim, as pessoas começaram a se proteger dessa direção, sabe? Quando são cenas que existe uma intimidade já mais física entre os atores,
você faz uma abordagem prévia diferente, um pouco, tem que falar primeiro com cada um para saber. Me conta um pouquinho como você aborda nesse caso. O profissional responsável por isso é o coordenador de intimidade, que muitas vezes quem faz coordenação de intimidade é um preparador de elenco, né? Então, Sim. vários preparadores são também coordenadores. Eu não trabalho com coordenação de intimidade, nunca fiz diretamente, mas pelo que eu já acompanhei, o que também já fizeram comigo enquanto atriz, o que é importante? Já na seleção de elenco, você precisa entender se os seus atores estão disponíveis para fazer aquilo que é obrigatório que tenha no seu Que é filme. inegociável, claro. Que é inegociável. Então, não, eu preciso de tal nível de nudez, ou a cena de intimidade vai ser de tal jeito. Isso eu não abro mão, então você precisa encontrar alguém que esteja disponível para isso, né? Senão, essa pessoa não vai nem fazer o teste, nem vai perder o tempo dela, nem o seu. Se pra você é tudo negociável no filme, então não, existe uma cena de intimidade. Todo negócio. Mas é porque assim, o que eu quero dizer muitas vezes no roteiro vem assim, eles transam, ponto. E não tem mais nada. Não então, tem mais especificação? como isso vai ser filmado, o que vai acontecer, qual vai ser a duração disso. Mas esse é um erro, precisa ter uma... Mas é muito comum, geralmente o roteiro vem só assim. Não tem descrito como vai ser aquela cena. Então ela pode ser filmada duas sombras, duas silhuetas, né? Como pode ser filmada com duas pessoas em nudez total, frontal, enfim. Então, existem muitas formas de filmar aquela cena. E se pra você tudo é negociável, do tipo, eu vou entender com os atores escalados como eles se sentem confortáveis, aí o que precisa é conversar individualmente com os atores que estão envolvidos nessa cena e perguntar quais são os limites deles. Então, olha, a cena, ela é assim, assado. É com fulano de tal ou fulana de tal que você vai fazer. O que você não gostaria que fosse mostrado do seu corpo no filme, o que você não gostaria que você tivesse à mostra no set de filmagem, o que você não gostaria que fosse feito com você, assim, partes do corpo que você não quer ser tocada ou coisas que você não gostaria que fizessem. Que às vezes é algo óbvio, às vezes é tipo, eu não gosto que pegue no meu pomo de Adão, porque me dá aflição, sei lá. O homem pode falar um negócio desse e ok. Eu não gosto dos flanguinhos daqui, fica assim. Então as pessoas, cada corpo é um corpo, tem uma história. Então às vezes não é só algo óbvio, assim, de não quero expor tal parte do meu corpo. Sim. Às vezes né, cada corpo é ferido ou é desconfortável de um jeito, então a gente pergunta os limites daquela pessoa. Perguntou da outra ou das outras que vão fazer essa cena de intimidade. E aí a gente vai estabelecer esses limites. Então, quando a gente reunir essas pessoas, a coreografia que foi montada já vai ter levado em conta esses aspectos. Sim. Se vai montar uma coreografia junto com os atores, a gente já vai mapear, falar, olha, isso não vai ser feito. A gente nem vai entrar em detalhes do porquê, para alguém não se sentir constrangido de, tem que vão contar saber a que foi razão, culpa minha, que eu que fui a chata que falou que não quer fazer isso. Então, a gente tenta fazer a coisa de uma forma que não exponha os atores. Então, dentro desses limites, vamos coreografar. E aí é uma cena que vai ser mais coreografada do que outras. Dependendo da situação, vale a pena mostrar storyboard para os atores, para eles saberem exatamente o que vai ser filmado, para eles se sentirem mais confortáveis. Durante o ensaio de cena de intimidade, não tem toque de mucosas. Então, beijo, por exemplo, ou outras partes do corpo que às vezes vai ter numa cena de intimidade, os atores não vão fazer isso, né? Eles vão só, assim, simbolicamente cumprir tabela de, bota a mão aqui, bota a língua aqui, nanana. E deixa isso só realmente para quando estiver rodando, né? Existem uma série de outras providências, assim, a coordenação de intimidade, ela é uma função que tem uma formação muito longa, eu acho que são assim, mais de 200 horas, uma formação que só existe no exterior hoje. Mas os profissionais que fazem no Brasil, é uma formação muito completa mesmo, que passa assim, por questões de contrato, questões assim, de como lidar com corpos de PCD, corpos que passaram por abusos. Assim, então, é uma formação muito ampla mesmo para você realmente poder oferecer uma condução segura para todas as pessoas, todos os corpos, todas as experiências, né? Mas, via de regra, é isso. Você mapear os limites de cada um, fazer esses acordos e coreografar mais. E aquelas coisas no set, né? É um set que vai estar esvaziado, então não fica ninguém Só que as pessoas que são precisas, sim. Desliga o vídeo assiste de todos os lugares que poderiam estar transmitindo aquela cena, então ninguém vai assistir também. E tem uma condução ali
roupão para os atores, de só liberar a entrada de pessoas quando o ator está vestido, enfim. E a coordenação de intimidade, ela serve não só para proteger os atores, claro, que são a pessoa mais frágil, mais exposta ali, mas proteger a equipe. Porque tem muito ator que, não, eu já me sinto confortável, fico aqui peladão, não tem problema. Ou assim, eu estou malhando, quero mais mostrar. Mas assim, a outra pessoa que é da equipe técnica, não necessariamente ela quer ser exposta à nudez do outro. Isso também é uma forma de assédio, né? Assim, você impor a sua nudez, o seu corpo ali para alguém que não pediu para ver isso, né? E que vai criar um desconforto. A pessoa vai ali trocar seu microfone. Toda a equipe já tem que ter noção do que vai acontecer para saber se... Entendi. Exato. Então, a gente segue... Essas regras são seguidas dos atores, por exemplo, se protegerem, também para não expor as outras pessoas a desconfortos. Sim. A equipe técnica que está no set. Apesar da conversa prévia de que você tivesse com o ator para saber que partes podem ser ou não tocadas, durante o ensaio, a pessoa pode mudar de ideia? Sim, exato. O consentimento real, ele é revogável a qualquer momento. Então, às vezes a pessoa falou, eu me sinto confortável com tal coisa. No ensaio, putz, não tá legal pra mim. Ela tem todo o direito de falar, gente, não tá funcionando, eu não tô me sentindo bem com isso. Podemos tentar outra coisa? E aí a gente vai tentar contornar aquilo com um outro mapeamento, uma outra coreografia. Então, assim, o ideal realmente é ter um coordenador de intimidade no set, porque realmente é um trabalho muito amplo, muito delicado, muito importante. Mas, às vezes, em produções menores, já vi de ser o preparador de elenco quem faz. E aí, o mais importante é você pautar toda a condução pelo consentimento. E o consentimento ele tem que ser completamente informado e revogável. Quando você vai trabalhar com infantes, com crianças, e você vai ter uma cena de carga que pode ser traumática, talvez, para a criança, como você protegeria esse ator ou atriz? São várias coisas. Primeiro que, se a criança vai fazer um projeto em que ela vai ter cenas delicadas, cenas difíceis, cenas que ela vai tratar de temas que não seriam adequados para a idade dela, por exemplo, né? Vai passar por situações que nenhuma criança saudável, com a infância plena, deveria passar. O ator, a atriz que vai ser escalado para esse papel, ele passa por uma avaliação psicológica, né? Então, tem um psicólogo que vai conversar com a família, vai conversar com a criança, sozinha, enfim, vai entender se ela está equipada emocionalmente para enfrentar esse filme. Então, já tem um filtro aí de segurança que é feito na seleção de elenco. E com a criança, a gente vai ter uma condução um pouco mais segura, assim, sempre é seguro, mas assim, a gente vai ser mais cuidadoso, mais cauteloso. Então, com algumas situações, talvez a gente vai protegê-la daquilo que a criança está passando, a criança personagem está passando, e vamos usar uma situação análoga, que é difícil, mas que é do universo da criança. O que eu quero dizer? Toda criança na escola vai passar por muitos dissabores. Então, assim, você vai mal na prova que você estudou, o professor fez uma pergunta, você passou vergonha na frente de todo mundo que você não sabia responder, você brigou com a sua melhor amiguinha da escola e agora você está tendo que comer sozinha dentro do banheiro no recreio. Finge que isso nunca aconteceu comigo. Enfim, mas esses dissabores são coisas, são dores, assim, sim. São coisas muito difíceis para a criança. Mas, ao mesmo tempo, são situações que fazem parte do desenvolvimento de um ser humano. É importante que a criança passe por essas frustrações para se tornar um ser humano funcional, completo, enfim. Então, a gente vai mais pelo caminho de encontrar essas situações análogas que são um pouco mais seguras e que, claro, vão ser difíceis, são doloridas, claro, vão criar uma situação, criar um comportamento ali no ator que é o que a gente precisa para a cena, mas sem lidar diretamente com algo muito doloroso que nenhuma criança deveria passar. Então, situações de violência, de abuso sexual, de perda dos pais, de morte de pais, por exemplo, né? Enfim. Então, a gente vai encontrando situações mais seguras, sabe? Sim. Com as quais o ator mirim vai se identificar, vai vivenciar aquela emoção verdadeiramente e vai ter aquele comportamento que precisamos em cena, mas sem fazer ele imaginar, por exemplo, então, e se minha mãe morresse, como seria? Não, eu não quero que nenhuma criança imagine a própria mãe morrendo, porque não é a ordem natural das coisas. Uma criança que perde o pai e a mãe, ela vai
ter uma perda muito grande, ela não vai ter uma infância plena, né? Então, não acho que precise colocar o ator para imaginar essa situação, se, por exemplo, o personagem criança passa por isso. A gente vai por uma outra perda que faça parte do universo infantil, mas que faz parte de uma infância segura, entende? Que conselho você daria para quem está começando na carreira artística e sonha ser atriz, ou para quem se interessa seguir o caminho de preparação do elenco? Bom, Isso foi... primeira coisa se você não é herdeiro, desista. Tá? Esse é o primeiro conselho. Que é o que a Fernanda Montenegro diz, né? Ela diz, desista, desista, desista. Então, realmente, se você não tem uma estrutura, um suporte muito grande da sua família, enfim, uma condição socioeconômica muito boa, é um caminho de muito sacrifício, mesmo. Então, desista, porque, assim, você só vai conseguir seguir fazendo isso. Claro, se você tiver muita sorte, tudo der certo magicamente, mas depende de sorte e não de mérito e não de esforço, é realmente sorte. Mas você só vai seguir em frente com isso se você não tiver outra escolha. Assim, se para você for vital, realmente, assim, é impossível. Viver sem isso porque é o que você é feliz, né? Então, é quase assim, eu me sinto refém de ser atriz, sabe? Eu não tenho nem escolha. Não é, eu escolhi. Não tive escolha, entendeu? Porque é algo que eu não poderia viver sem. Então, realmente, se você gosta de outra coisa, se você tem outras paixões, outras habilidades, persiga essas outras coisas, porque é muito difícil mesmo, muito difícil. Agora, se realmente você não pode viver sem, estude muito, pense que você sempre vai ter que dominar outras áreas para você se autoproduzir. Então, você não pode ficar esperando convites chegarem, porque é muito difícil mesmo. Tem mais de 300 mil atores profissionais no Brasil. E é só parar e pensar. Não existem 300 mil papéis por ano, né? Sim. Então, a imensa maioria dos atores vai estar desempregado. Então, também, se você não é herdeiro, né, tenha uma outra profissão. Uma profissão que te permita não abrir mão do caminho do ofício de ator, né? Mas que te dê essa sustentação para conseguir seguir estudando, se produzindo, fazendo suas coisas. E entender que, assim, a profissão do ator, ela não vai ser o que você viu. Então, o que a gente vê é a exceção da exceção e assim, uma pontinha de nada. A maior parte do trabalho é totalmente sem glamour e em produções, assim, que ninguém vai assistir, sabe? Que vai ser um teatro caindo aos pedaços, muitas vezes, sabe? Não vai ser uma coisa glamurosa. Então, se essa parte te interessa, ótimo. Então, porque isso é com isso que você vai lidar a maior parte do tempo. Então, eu vi o Gregório do Vivier falando sobre isso, né? Assim, se você vai ser feliz fracassando como ator, então seja ator. Porque 95% de chance de você fracassar, né? Claro, o que é o fracasso? Mas, assim, o fracasso do ponto de vista da sociedade, das outras pessoas. Então, você não vai ter um sucesso financeiro, você não vai ter fama, glória, etc. Então, se isso vai te fazer feliz, fazer aquela pecinha para 20 pessoas que foram ver e tocar essas 20 pessoas. Actuar no cortometragem da FAP com um valor simbólico. Exato. Então, show. Então, tudo certo. E agora, em relação à preparação de elenco, o que eu recomendo é uma dupla formação. Que você seja alguém que se forme como ator e que se forme como cineasta. Essa é a formação mais completa de um preparador de elenco. Claro que existem alguns preparadores que são só cineastas, né, que vêm do cinema, que não são atores, nunca atuaram. E a imensa maioria dos preparadores são só atores. Então, eles se formaram como atores e passaram a trabalhar como preparadores. Mas eu vejo que a formação mais ampla, mais completa, é essa dupla. Então, é o que eu recomendaria. E, claro, sempre se autoproduzindo. É isso. Fazer os seus projetos, aprender a viabilizar, com leis de incentivo, com editais, enfim. Você me fez lembrar, a gente tem seminário de artistas na FAP, e uma artista falou,
todos meus amigos, ela é pintora, escultora. Todos meus amigos saíram da casa dos pais depois dos 30, 20 e algo. Justamente pensando no que você falou, ajuda dos pais, ficar aí sem gastar muito dinheiro para poder financiar tuas obras. O começo é trágico. Começo, meio, Come... fim. Professora, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Marco. Quais são as tuas redes sociais para a gente seguir você? É Giovana, com I, com 2 N's, ponto Siqueira A. É só jogar Giovana Siqueira que vai aparecer. Tá bom, muito obrigado, professora. Foi uma aula magna de resumo de semestre aqui, muito bom. Já estou preparado para a segunda prova. Obrigado, professora. Que bom, obrigada a você, Marco. Obrigada. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts. Um beijo.